Bom, meu nome é Cristiane, eu sou professora da Rede Municipal de Niterói há 12 anos. Por 10 anos eu fui professora do segundo ciclo de ensino, quarto e quinto anos. E por 2 anos eu estou na Secretaria de Educação, com projeto de reforço escolar. Então, desses 10 anos de docência, 9 anos eu fiquei numa escola parcial, desenvolvi alguns projetos junto com o terceiro ciclo, né, na área de matemática, e eu vou explicar por que depois. E 1 ano eu fiquei na Escola Integral, a Escola Integral de Niterói, Anísio Teixeira. Por enquanto é a única Escola Integral de Ensino Fundamental. Então, assim, alguém pode perguntar, por que você optou pela área de matemática? Bom, eu nem sempre fui pedagoga. Eu, antes de ser pedagoga, eu fiz um bacharel em economia, quando era jovem. E, a partir de um certo momento na minha vida, eu decidi largar a carreira e ir para o campo da educação. Então, eu fiz graduação aqui de pedagogia, fiz pós-graduação aqui, e agora estou cursando mestrado com a Jaqueline aqui também. Mas aí, quando eu cheguei na escola, eu nunca tive dificuldade de relação com a matemática, tá? Graças a Deus. Sempre me relacionei bem. Mas eu sei que nem sempre é assim, né? Não só na escola, a gente vê colegas que não gostam, mas ninguém também é obrigado a gostar, né? Ninguém pode ser tudo, eu penso assim. Né? Todos têm que ser alguma coisa, mas não necessariamente tem que ser tudo, e todos têm que gostar de matemática. Você tem que aprender a lidar, a se relacionar com essa área de conhecimento, tanto você quanto o seu aluno. Quem te garante que todos os seus alunos vão fazer uma licenciatura em matemática? Ele tem que saber a matemática para a vida dele, né? Para ele ser um cidadão de verdade, né? De desfrutar dos direitos, exercer os direitos e deveres da sociedade, enfim, para a própria cidadania. O aluno precisa saber de matemática. E muitas vezes o professor, quando vai para a área de pedagogia, mas eu vou para a pedagogia porque eu não gosto de matemática, então isso aqui parece que não tem matemática, então eu vou para essa área. Só que ele se esquece que ele vai precisar ensinar matemática. Então não tem como se livrar. Ou ame ou deixe, não. Você ou ama ou você convive com ela, não tem como. Então, pode passar. Bom, quando eu falo em matemática, eu estou falando em educação matemática e não matemática, aquela matemática dos matemáticos, né? Existe uma diferença, o matemático que se dedica à matemática pura e aplicada, aos cientistas matemáticos, a resolver processos dedutivo, hipotético, enfim. E a educação matemática é a matemática para a educação. Que relações tem esse conhecimento dentro do campo da educação? Né? Eu esqueci de dizer, não, falei já. Vai falar por que eu gosto de matemática, por que eu estou nesse campo. Bom, um primeiro olhar é o do contexto educativo. Nos anos iniciais, que contexto é esse? Você é uma escola urbana, é uma escola rural, é uma escola indígena, é uma escola particular, é uma escola pública? Em que comunidade vai ocorrer essa educação matemática? Vai se dar de fato essa prática? Envolve práticas matemáticas em sala de aula e o conhecimento matemático do professor polivalente. Porque o professor polivalente, ele ensina também matemática, né? O Fiorentini fala que é o professor que ensina matemática, que embora não seja formado em matemática, ele vai dar aula de matemática. Então, ele também exige uma formação e conhecimento. Então, todas essas relações com contexto, que contexto é esse? É uma escola pública, de classes populares, é uma escola privada, ela é rural, ela é urbana, as práticas que serão desenvolvidas, o conhecimento que o professor vai usar nessa relação, isso faz parte da educação matemática, da área de pesquisa da educação matemática, né? O processo que envolve educadores, educandos e com a relação com esse conhecimento. Bom, pesquisador, pensador, professor que eu gosto muito dele é o Biratan de Ambrosio, não sei quem conhece, né? Ele
é da linha da etnomatemática, eu não vou entrar nessa discussão agora, mas para o de Ambrósio, todos podem aprender matemática, ainda que em diferentes expressões. Ele diz que quando esse homem primitivo ali, o australopiteco, ele pegou um pedaço de pedra, ele lascou, ele fez um corte nessa pedra para ele descarnar, tirar a carne daquele osso. Esse homem teve que avaliar a dimensão daquela pedra, ele teve que perceber que aquela pedra seria suficiente para ele descarnar aquele osso. Então ali ele avalia, ele compara dimensões, e são manifestações elementares de pensamento matemático. Então, ele parte desse princípio de que em diversas culturas e que em diversas maneiras todos podem aprender matemática. Então, para quem é professor aqui não tem desculpa. Todos podem aprender matemática de diferentes maneiras, né? Então, eu vou falar um pouquinho do projeto que eu estou na rede. A professora Vânia trouxe aqui, muito interessante a área de pesquisa dela com os alunos, né? Eu já trabalhei com os alunos, mas neste momento eu não estou com alunos. Nesse projeto, quando eu fui transferida para a Fundação, eu fui desenvolver um projeto com professores. Então, o meu contato são com os professores da Rede Municipal de Niterói. Que projeto é esse? Ele é do ano de 2005, então o objetivo dele era oferecer aulas de reforço para alunos que, após uma avaliação diagnóstica, eram considerados com lacunas de aprendizagem, tanto em língua portuguesa quanto em matemática. Então, a rede formulou uma avaliação integrada e ali o professor, após aquela avaliação, ele selecionou alguns alunos para ir para esse projeto. Era um projeto que ocorre, porque ainda está acontecendo. Paralela à sala de aula, o aluno ele sai da sala de aula e ele vai para aquele grupo, são no máximo 8, no mínimo 5, no máximo 8 alunos, e ali ele tem um professor de reforço que não é o professor regente. O professor que está em sala de aula é um outro professor. Então o aluno é deslocado daquela atividade, ele é colocado numa sala, e aí são muitas questões que desse projeto, que também eu não vou discutir essa parte aqui, é a parte da minha pesquisa, né? Mas enfim, nesse projeto, a duração dele, a organização, o grupo, já falei, o máximo de 8 alunos, eles são atendidos por essa professora em 2 dias na semana, em cada dia 2 horas. Então esse é o atendimento que o aluno recebia, né? Ou segunda e quarta, 2 horas na segunda, 2 horas na quarta, ou terça e quinta, 2 horas na terça, 2 horas na quinta. Aí cada escola teve o seu planejamento. A participação desse projeto foram de 48 professores em toda a rede municipal de Niterói, isso no ano de 2015, para dar atendimento a 1.189 alunos. Na realidade, 1.313 foram indicados, mas algumas não era obrigatório que as escolas participassem. Então, algumas não quiseram participar porque tinham estratégias próprias para dar atendimento a esses alunos. Então, não foi obrigado a eles participarem. Mas os que participaram foram 38 unidades escolares, tá? Participaram desse projeto. O que a rede propunha para os professores? Como que esses professores vão trabalhar com esses alunos? Propunha que quinzenalmente os professores participassem de encontros. Esses encontros é onde eu tive contato, nesses encontros que eu tive contato com esses professores, porque a proposta é que oferecesse uma formação para que eles trabalhassem com esses alunos considerados com lacunas em sua aprendizagem. Então, era português e matemática, e o olhar que eu botei aqui é para matemática, mas também teve formações de língua portuguesa, de alfabetização, enfim. Então, os principais desafios no âmbito do projeto de reforço escolar com relação à matemática, o primeiro era desmitificar a matemática enquanto conhecimento difícil, rigoroso, destinado a mentes privilegiadas, porque isso é uma coisa que o próprio professor traz com ele. Então, o nosso pensamento era, primeiro, trabalhar com esse professor, para que ele possa também não trazer essa imagem da matemática para o aluno, né? Porque há casos de professor que ele nem mexe com matemática, ele acha que só a alfabetização é o importante, é o suficiente para aquele aluno. E como a professora Vânia falou aqui, a matemática também faz parte da alfabetização.
né? Tem um autor que é o Nilson José de Machado, ele diz que quando o aluno não é alfabetizado em matemática, quando ele não conhece nada, ele não conhece ler o número, é como se a alfabetização não tivesse sido completada. Então existe essa ausência, e um dos nossos focos foi desmistificar esse conceito que o professor poderia ter com relação ao conhecimento matemático, de maneira que isso afetasse a prática dele. Outro desafio para a gente era buscar maneiras alternativas para abordar a matemática em sala de aula. Porque o seu aluno vai sair da sala de aula e ele vai para um grupo de reforço, ele não pode, o professor não poderia abordar da mesma maneira, não tinha lógica abordar o conhecimento matemático da mesma maneira que o professor estava abordando dentro da sala de aula. Outro desafio era utilizar os textos matemáticos no processo de alfabetização. Porque uma das falas dos professores era que eu não ensino matemática porque o meu aluno não sabe ler. Eu não uso resolução de problemas com ele porque se ele não sabe ler, então não vai adiantar. Então, em cima dessas falas, a gente pensou em utilizar os textos matemáticos como elementos alfabetizadores também. E enfatizar a importância da geometria. Né? A geometria ficava lá atrás dos livros, agora quem trabalha aqui com sala de aula sabe que ela já vem um pouquinho antes. Aí o professor às vezes pula, você, poxa, por que isso veio aqui? Isso só vinha lá no final do livro. Então ele pula, aí ele vai para o capítulo seguinte, né? Normalmente a história da matemática, que também é muito interessante. Mas a geometria, ela precisa ser abordada. Ela talvez seja muito mais presente na nossa vida do que o próprio algoritmo, né? As continhas, embora é lógico que a gente vai ter que fazer cálculo na nossa vida, mas se olhar para esses passos aqui, ele é cheio de figuras geométricas. Então ela é muito presente para ela ser abordada sem profundidade, de maneira superficial. E um outro desafio era promover a coparticipação entre alunos e professores na construção do conhecimento matemático. Era a ideia que o aluno precisa participar, ele precisa produzir esse conhecimento, né? Sai um pouco da folha, do arma efetue, do enunciado, ele pergunta assim, qual é a operação que vai usar nesse problema? É mais? Esse aí é de menos? Esse é de multiplicar? Então, nós pensamos que a partir do momento que ele construísse esse conhecimento, junto com o professor que também não tinha toda essa prática de construir o conhecimento matemático, ambos, professor e aluno, eles podiam desfrutar de maior, um relacionamento melhor com esse conhecimento, né? Bom, então o desafio era como ensinar matemática hoje. E aqui o de Ambrosio vai dizer o seguinte, que na sociedade moderna, dominada por tecnologia, profundamente afetada pela globalização, práticas de alfabetização e contagem, embora necessárias, elas não são suficientes para o pleno exercício da cidadania. Não sei se está dando para todo mundo ler, está bem pequenininho, mas o que acontece? O professor fala assim, não, meu aluno tem que saber mais, menos, né? Multiplicar e dividir, adição, subtração, multiplicação e divisão. E chega lá no 5º ano, meu aluno, eu vou ter que reprovar, é a fala dos professores, porque ele não sabe dividir, às vezes ele não sabe dividir por 2 algarismos, às vezes ele sabe até por 1. E ele vai ser reprovado, porque um dos parâmetros é que o aluno ele consiga instrumentalizar as 4 operações. Então, quantos alunos já foram reprovados por não saberem efetuar cálculos em algoritmos? O que são os algoritmos? São dispositivos, né? Dispositivos matemáticos. Se eu tenho um interruptor e eu quero ligar aquela luz, aquele interruptor é um dispositivo. Eu vou ali, aperto o interruptor, eu ligo e desligo a minha luz. Se não houvesse aquele interruptor, eu teria que fazer uma ligação direta com 2 fios, né? E seria bem mais complicado. Então o algoritmo, a ideia do algoritmo surgiu para facilitar o cálculo, mas não é fundamental, não é primordial. Existem outras maneiras de efetuar cálculos, a professora mostrou aqui, né, na resolução de problemas, as diversas estratégias que o aluno ele busca para efetuar esse cálculo. Então, qual a importância do algoritmo? É a agilidade no cálculo. A mesma coisa a tabuada. O aluno precisa decorar a tabuada. Se ele decorar a tabuada, memorizar, que bom, parabéns para ele. Ele vai efetuar os cálculos com muito mais agilidade. Mas se ele entender, se ele compreender
O que envolve a tabuada, a hora que ele esquecer e ele souber recorrer àquele raciocínio que está por trás da tabuada, aquilo vai ser suficiente para a vida toda, porque nem todo mundo vai decorar a tabuada. Eu tenho uma filha, ela faz engenharia, e ela falou: mãe, eu nunca decorei tabuada. Então, nem todo mundo, ela faz engenharia. Quer dizer, agora já deve ter decorado, né? Mas, por um tempo, ela entendia como que era feita aquela tabuada. Ler a tabuada, né? O que é 2 vezes 3? É 2 vezes o número 3. A importância da oralidade, de entender o que está por trás daquele símbolo, do que está por trás daquela sentença matemática. Bom, então eu vou falar um pouquinho do espaço de formação, que ocorria quinzenalmente dentro da Fundação Municipal de Educação de Niterói. Nós tínhamos uma sala de formação, que é a primeira foto, e tínhamos também pessoas que vinham de fora para dar a formação para esses professores. Ali está o Antônio Carlos de Bigode, eu não sei se alguém conhece. Ele veio trazer para a gente uma formação, e teve o Léo Aquio também, que trouxe uma outra formação, de maneira que não fique só entre nós. Apesar que o espaço entre nós, ele é muito significativo, né? O compartilhamento da prática, daquilo que foi desenvolvido. Os professores vão desenvolvendo as práticas a partir daquilo que ele compartilha, porque nem sempre a formação inicial, ela dá conta. E é na prática mesmo, na relação com o outro, no dia a dia, que o professor, ele vai conhecendo como ele vai se relacionar com esse conhecimento, como ele vai contextualizar esse conhecimento com seus alunos, né? Nesse caso aí, eram alunos, como eu já falei, considerados com lacunas em aprendizagem. Então, os alunos, muitos não sabiam ler. Se já é um desafio ensinar matemática, imagina com um aluno com esse perfil. Era muito mais desafio ainda. Então, o professor, ele chega... Volta um pouquinho, ele chega nesse contexto, ensinar o quê? Ensinar como para esses alunos? São os algoritmos, são os decimais, são as frações, a resolução de problemas, a geometria, os textos, o que ele vai ensinar? E aí pode passar. E o nosso primeiro aspecto foi desenvolver o texto matemático na sala de aula. Isso tudo é material de formação, tá? Não a gente sugeria, a gente dava uma formação, fazia um diálogo com esses professores, um encontro, e colocava algumas situações que ele poderia utilizar. Mas dali ele poderia utilizar ou não, como poderia usar outros instrumentos. Então, esse texto que eu trouxe aqui, ele é do livro Poemas Problemas, da Renata Bueno. Alguém conhece esse livro? São poemas matemáticos, né? Oi? Poemas Problemas, da Renata Bueno. Então, todas as páginas têm um poema, e em cada poema tem uma ideia matemática dentro dele, que o aluno ele começa a resolver a partir da interpretação do poema. Então, esse aqui, na volta da escola. Voltam da escola juntas 14 crianças, além do Ian. Todos vêm cantando e brincando, apertadinhas dentro da van. Algumas ficam na casa do Luiz Felipe para jogar futebol. Outras na casa da Clarinha para tomar banho de sol. A casa do Ian é a última parada, onde ainda desce uma molecada. Se o mesmo número de crianças em cada casa ficar, você é capaz de saber quantas afinal descem em cada lugar? E o aluno começava a pensar, né? O que envolve esse probleminha? Uma divisão. E no ano passado, quando a gente fez uma avaliação com esses alunos do reforço, o eixo da avaliação integrada português e matemática era a poesia. E nós colocamos essa questão para os alunos na avaliação. E quando começamos a corrigir, foi incrível isso, porque a gente começou a ver que nem todos faziam 15 dividido por 3. Mas alguns colocavam barrinhas, bolinhas, e encontravam outras estratégias e chegavam no resultado. E isso foi assim surpreso, porque o professor acha que o aluno, por ele não saber fazer o algoritmo da divisão, ele não vai conseguir fazer aquela operação.
E isso, acho que para o próprio professor é uma surpresa, né? Para ele, isso vem em confronto com a ideia dele. Poxa, esse menino aqui, ele não sabia ler, ele não sabia matemática, como que ele conseguiu interpretar? E eles conseguiram, muitos conseguiram, de outras maneiras. Além dos poemas problemas, a gente sugeria que os professores trabalhassem com outros textos, né? A gente trazia ideias de textos para eles. É como se fosse Dinheiro, aqui da Ruth Rocha, a história do Catapimba, que trabalha um pouco o sistema monetário, que trabalha a questão do troco. O Patrulha do Saber, que são vários episódios de matemática. E o Sabendo Usar Não Vai Faltar, é uma cartilha do Banco Central que trabalha matemática financeira. E é um texto em quadrinhos. Então são vários materiais, isso tudo nada inventado, tá, gente? Isso tem no YouTube, tem na internet, é só pesquisar que encontra essa e muitas outras coisas. Mas nem sempre o professor, ele se prontifica a isso. Então a gente trazia essas sugestões para o professor dentro da formação. Além disso, no intuito de trazer a geometria, a gente trabalhou inicialmente com o filme Donald no País da Matemática, e aí tem o Donald no País da Matemática. Quem já assistiu esse filme aqui conhece que ele traz muitas ideias sobre a matemática, né? A matemática em várias formas, a matemática na Grécia Antiga, nas construções, a matemática nas plantas, nos cristais de gelo. Então ele dá uma ideia da abordagem da matemática, de como essa linguagem matemática, ela está na nossa vida, ela está ao nosso redor, né? Então, para o professor que não gosta de matemática, é uma sugestão. Donald no País da Matemática. Também tem no YouTube, né? Tanto o professor, quando eu falo professor, é para o professor trabalhar com o aluno também, né? Bom, uma das situações que a rede promove, e é bem interessante, é que os professores especialistas de matemática, eles possam contribuir com a prática dos professores dos anos iniciais. Então, eu trabalhei num projeto chamado Matemática em Foco, que a gente realizava reuniões entre nós e a gente elaborava algumas atividades para poder compartilhar com os anos iniciais, né? Então, os professores do terceiro ciclo elaboraram essas situações, problemas, dispositivos de informática. E esse é um dispositivo para trabalhar com geometria muito interessante que a gente passa para os professores. Eu queria compartilhar com vocês, porque a gente vive num mundo com muito uso de tecnologia e nem sempre a folhinha flui, né? Nem sempre o exercício da maneira que a gente trabalha com o aluno flui. O aluno gosta muito de computador, de ir para a sala de informática, né? Então é sempre bom a gente ter um dispositivo que aborde essa área também da tecnologia. Pode passar. Vai ter que passar um pouco rapidinho, senão ele aborda figuras geométricas, divisão, fração. Pode passando. E ele trabalha também frações equivalentes através de figuras. Então, o professor trabalha com esse material, com os alunos, né, muito mais interessante. Pode passando, até rápido, porque é um material grande. Depois eu posso deixar meu e-mail e posso passar para vocês o material para compartilhar, tá? O material é muito interessante para os alunos, ó. A questão da metade, ó, das figuras, relaciona a metade da figura com a fração. Você vê que ele pega o círculo, ele pega o quadrado, ele divide ele em 4 partes. Volta para o círculo, também divide em 4 partes. Mas você pode passar um pouco mais rápido, porque acho que ele vai demorar um pouquinho. É que eu tô aprendendo. Não, vai passando. Aí eu já dividi em 9, né? Você faltou nessa. Esse trabalho a gente coloca
com esse dispositivo, né, da tecnologia, enfim, desse aplicativo, mas também com folhas quadradinhos, e ali o aluno dobra, ele recorta, ele também faz por ele, porque também só ver, embora seja interessante, né, seja diferente, mas ele também precisa construir, tanto ele quanto o professor. Então, para não ser aquela coisa do quadro, né, da folha, a gente abordou esse conteúdo nesse sentido. Acho que essa é a última parte. Tem professor que fala assim, que bom, estou aprendendo para o concurso. Eles falam, bom, parou aí, tá joia. Bom, a partir dessas formações, né, desses espaços formativos, quinzenais, a gente propôs que esses professores, a partir de todas as formações, foi uma culminância, né, do projeto, que eles também produzissem o material, né, como forma de exercitar a oralidade, a escrita da matemática, o próprio professor começar também a fazer parte desse conhecimento, né? Então nós propomos que eram 5 grupos de professores, dividiram em grupos, 5 grupos fizessem a apresentação deles, daquilo que eles julgaram de mais importante que eles aprenderam, compartilharam durante o ano, né? Com relação ao portfólio que eles tinham feito dentro do projeto. Então, dos 5 grupos, 2 grupos apresentaram o trabalho em matemática. Então, agora eu vou passar o que eles produziram, né? Escola Municipal Dom José trabalhou com geometrias e sólidos geométricos, pode passar. Trabalhou com recorte, ó. E a partir desses recortes, essa é outra professora, Antônio Coutinho, professora Graça, Sistema Monetário. Aí, peraí, a partir desses recortes, o que elas faziam? Elas pediam para o aluno escrever o que eles estavam fazendo ali, o que aquilo significava para eles, né? Eu fiz uma borboleta, qual a figura geométrica que você utilizou? Eu fiz um barco, que figuras geométricas você utilizou? E ele precisava escrever isso, né? Pode passar. A professora Graça do Antônio Coutinho, ela fez o caracol da multiplicação. E é importante perceber que ali quem produz o material são os próprios alunos. Eu estou falando ali de 4º, 5º ano, e aquilo tem um sentido muito diferente quando o aluno produz. Então ele vê o passo a passo ali, ele produz com sucata, ele produz com o material que ele tem, ele faz parte daquele processo de construção daquele jogo, que pode ficar na sala e ele usar o ano todo, fazer vários jogos, né? Quando a gente trabalha com ábaco de caixa de ovo, eu não sei quem é professor aqui, né? Com aquelas varetas, aquilo fica o ano todo dentro da sala de aula, aqueles macarrões, né? Que tem que pintar com cola colorida, porque se for com tinta guache quebra. E aí aquilo os alunos podem a toda hora recorrer e brincar com aquilo, porque a brincadeira também faz parte, né, da aprendizagem, do prazer. Pode passar. Aqui a professora Denise, a aula da frações com chocolate. Esse é o Tangram, né, um trabalho com Tangram em geometria. Essas são as professoras, porque o material foram elas que produziram. E agora vem outro grupo, ó. Essa deu o nome do projeto que eles realizaram com os alunos de Matemática Divertida. Então essas são as professoras, né, dessas escolas. E elas trabalharam com a trilha da matemática. Aí elas disse como que ela fez essa trilha, né? Ela confeccionamos o tabuleiro do jogo, os dados com cartolina, utilizamos tampas de garrafas como peões. Então eles desenharam essa trilha. Aí então são os processos que... Volta um pouquinho. Os processos que eles fizeram, eles pintaram, recortaram. E ali ela escreve, né, o que ela fez, o passo a passo com esses alunos. O que ela avaliou, o que ela achou, que os alunos, se eles gostaram ou não gostaram.
E aí, os alunos, né, embora eles sejam do reforço, mas eles ficaram satisfeitos com a atividade. Pode passar. Aqui a professora Marcela trabalhou com jogo de memória, também confeccionado pelos alunos. Pode passar. E aí ela descreve como que ela fez as atividades, o que ela realizou. Pode passar. O Tiradentes também fez. E aqui, pode passar, o sistema monetário, a professora Maria Lúcia, o que ela fez? Criamos a situação envolvendo compras nas seguintes etapas. Pesquisamos os preços de alguns produtos, utilizamos encartes de supermercado, os alunos produziram tabelas de preços, comparamos os preços, usamos a maquininha registradora, tá? Que tem professora, não, ninguém vai usar a calculadora pode sim ser usada em sala de aula, tá? Ela é um instrumento. Quantos anos, gente, existe uma calculadora para trabalhar com a matemática? Então, ela pode sim. É lógico que não vai ser em todos os momentos, mas pode haver momentos que ela pode ser utilizada. Então, atividade realizada com os grupos de 4º e 5º ano. Pode passar. E aí, ela coloca as fotos do processo, a maquininha que ela levou, a registradora, para os alunos calcularem os preços, a situação de compra, do sistema monetário. Pode passar. Vai. E aí elas encerram com um pensamento. E daí termina aqui o meu PowerPoint, que para baixo tem mais coisa, mas eu não vou entrar, que já é outra proposta. Mas eu achei muito interessante a abordagem que a professora Vânia fez da questão do texto matemático, dessa cisão que faz entre língua portuguesa e matemática, que é a grande questão, né? Por que o aluno se relaciona tão bem, ele produz um texto, com a matemática não? Então, estimular que o aluno trabalhe com o texto matemático, né? Existem várias opções de texto matemático. Ela trouxe uma situação ali muito interessante, que na escola o professor trabalha assim, ele dá o enunciado do problema e o aluno vai encontrar que sentença matemática que é adaptado para aquela situação. Então, a professora trouxe o inverso, né? A reversibilidade do pensamento matemático. Eu te dou a sentença e você faz o problema, você constrói o seu problema. De que maneira você pode trabalhar com isso? Ele pode trabalhar oralidade, ele pode ler para os colegas aquele problema, pode trabalhar reescrita coletiva, os erros em português, através daquele problema ou de outros problemas, e com certeza vão surgir assim, situações muito interessantes para trabalhar com o aluno de uma forma diferente. Tá?